Galera, tema sempre muito falado, eu falo isso muito no meu Instagram, que o empresário, o empreendedor em si, acha que o problema é a solidão, de estar no topo sozinho empreendendo. O problema não é esse, o problema é estar no topo e estar sozinho sem ter a oportunidade de ver outras formas de pensar, outras formas de agir, até mesmo porque, eu vou falar isso no decorrer do vídeo, que o topo depende muito do momento que você está e aonde você quer estar. Para mim, eu acredito que o topo não existe. Eu acho que existe degraus. Tinha uma pessoa que eu conhecia que falava assim, que o céu não é o limite, porque depois do céu vem outras camadas. O problema não é estar no topo, o problema é estar no topo sozinho, onde você já conhece e já se acostumou. Toda empresa tem uma pirâmide e você está no topo da pirâmide que você construiu. E não necessariamente ela é o fim, mas talvez ela é a vírgula para uma próxima etapa, próxima escala da pirâmide, uma próxima escada da sua pirâmide. E mesmo que a sua empresa seja pequena, seja familiar, esteja começando, talvez você esteja no topo da pirâmide que você construiu. E isso dá margem para qualquer análise mais profunda de perspectiva da onde você quer estar no futuro. Porque se você determina realmente que você está no topo, não há mais para onde você ir. E o perigo começa aí, quando você acha que o final, que o único topo que existe é esse que você chegou, é esse que você alcançou. E existem várias pirâmides, várias montanhas, várias subidas, várias escaladas, vários jogos. Então isso faz com que você esteja sempre com aquela chama de crescimento. E você só descobre isso quando você senta em mesas de pessoas que já chegaram aonde você sonha, aonde você almeja chegar. É ali que você tem um ambiente onde você consegue perceber que a frequência do ambiente que você está, com quem você conversa, com quem você convive, com quem você troca experiência, talvez é só isso que faltava, você ter realmente uma pessoa ali para você ver que é capaz, que você é capaz de fazer. Porque falar, por que ele conseguiu, por que eu não? Porque eu não posso conseguir. O que ele tem que eu não tenho? Então, isso começa a ficar mais perceptivo. E é obviamente que isso vai fazer com que você tenha que mudar pensamentos, crenças, frequências, hábitos. Mas estar próximo de alguém que já vive aquilo que você gostaria faz com que você comece a equalizar a sua vibração. Eu vejo como uma rádio frequência, sabe? Quando você está se sintonizando na rádio e, ela não... né? Então, quando você tá mais longe da frequência, tá chiado, tá inacessível, né? E quando você começa a estar próximo de pessoas da mesma frequência, isso se equaliza, isso fica mais próximo, isso fica mais real. E quando você sente em ambientes assim, começa a acontecer uma coisa muito curiosa. Você começa a se portar melhor. Você começa a gerir as coisas melhores. Você começa a avaliar, a observar melhor. Então isso vai te provocando a sair da sua vibração, da sua frequência anterior. E aí você vai me perguntar, né? Ou vai dizer, você fala assim, pô, Felipe, mas aí eu vou estar no ambiente onde minha empresa fatura 100 mil e eu vou estar no ambiente onde a pessoa fatura 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões. E aí que vem a grande lição. E você vai começar a perceber que isso não é que a pessoa talvez seja melhor que você, mas você vai perceber que talvez essa pessoa tenha mais coragem do que você, menos medo do que você, de contratar, de investir, de mudar, de ousar, de se reinventar, de pivotar o negócio, de investir num estudo caro de 5, 10, 15, 20 mil, de comprar um acesso para estar em ambientes. Hoje eu invisto não só em eventos,
mas eu invisto em lugares que eu pago para estar com pessoas que estão em frequências diferentes da minha, que estão em outros momentos. Eu comecei a perceber que pessoas mais bem-sucedidas lidam melhor com o seu corpo, por exemplo, lidam melhor com o seu dinheiro, respeitam mais a prosperidade, respeitam mais a família, a esposa. Então você começa a perceber que comprar o acesso no início vai ser por dinheiro, mas no dia a dia vocês vão ver que as pessoas prósperas, as pessoas bem financeiramente, às vezes o que elas menos falam é de dinheiro. Elas falam de experiência, de trocas, de vivências, de família, de Deus, de espiritualidade, como quer que você enxergue. Então você vê que ambientes assim começam a te ressignificar, me ressignificou. Então você começa a perceber também que em ambientes assim, você não vai ver ninguém tipo chapando coco e bebendo sem sentido, né? E tendo um comportamento ruim. E diante de tudo isso, você chega numa grande verdade, que o problema às vezes não é só a capacidade, mas a ousadia. A ousadia de tentar tudo isso diferente. Isso talvez o ambiente molda. Então você tem que estar em ambiente, às vezes, que tenham pessoas mais ousadas ou que tenham valores e é aquilo que você quer se aproximar, você entende? E network, né, no final das contas, né, a gente está falando sobre network, né, que é em inglês, mas você está em ambientes, fazer conexões, não é só sobre vender, é sobre você expandir as suas experiências. Galera, você percebe que o impossível, na verdade, era só uma questão de acesso de um jogo que você não estava jogando. Se você estando mais próximo de pessoas que já jogam esse jogo, isso fica muito mais acessível, isso fica muito mais real. E quando ninguém fez, parece impossível. E quando você vê que é possível, que existe pessoas próximas de você, aí já vira questões, a questão, né, em si de escolha, se você quer ou não quer, mas também você tem que estar disposto a abrir mão, né, correr os riscos, falar os nãos que aquela situação, aquela condição exige de você. E por fim, a solidão no topo não acontece porque você escolhe deixar pessoas abaixo de você ou você encontra pessoas abaixo de você, mas sim quando você encontra pessoas nesse topo, né, que te mostram que existe um próximo topo a ser subido, a ser encontrado, a ser conquistado. A mágica disso, de você conviver com pessoas melhores do que você, é que no topo as pessoas não competem, elas se ajudam. Então, obviamente que você tem que ser uma pessoa interessante para que essa pessoa te ajude. Isso vai acontecer. É difícil, às vezes, você ter acesso com pessoas que são melhores do que você e elas sabem que são, porque muitas pessoas querem estar próxima dessas pessoas. Então, chega na moral, seja inteligente, não seja interesseiro, tente ser uma pessoa agradável, interessante, gere um valor para essa pessoa, procure entender o que de valioso essa pessoa pode enxergar em você que ela não tem, que ela já não consegue ter pelos acessos que ela tem, pelo dinheiro que ela tem. E na esmagadora maioria das vezes não é grana, não é money, é o que você é de verdade. Seja você, seja autêntico, seja uma pessoa que não tente ser quem você não é próximo dessas pessoas, porque essas pessoas são absurdamente inteligentes e elas vão perceber quando você vai se aproximar com interesse. E por fim, para encerrar esse vídeo que ficou incrível, espero ter ajudado muito, né? O benefício de você estar em mesas que você não é o melhor e que tem pessoas melhores do que você, é você descobrir o quanto, né? É você descobrir o quanto
você estava pensando pequeno e o seu topo, na verdade, era uma mini pirâmide. Eu fico por aqui, já esmaga o dedo aí no like, fortalece aqui o canal. Eu fico por aqui, um grande abraço, fui!